Pessoal, falar desse curso, ele é algo muito importante para mim, né, pessoalmente, porque eu venho trabalhando com a educação quase a minha vida toda. E trabalhar com a educação, trabalhar com pedagogia e com todas as particularidades que a pedagogia traz, ele é muito importante para a construção de uma sociedade igualitária, de uma sociedade justa. Venha conhecer o nosso curso. O nosso curso está muito inserido no cenário atual que nós vivemos. Nós preparamos os nossos alunos do curso de pedagogia tanto para ter uma boa base científica do que é a ciência da educação, certo? Como também preparar o nosso aluno para os desafios que essa profissão ela vai enfrentar pela frente. Principalmente os concursos que ela poderá fazer e atuar como profissional. O pedagogo, ele tem várias situações de atuação profissional. Então o nosso curso ele prepara para isso também. Conhecendo o mercado de trabalho, você vai ver que o pedagogo ele pode se inserir em várias frentes muito bacanas, desde clínicas, hospitais, indústria e na escola, obviamente. Nós preparamos o nosso profissional para qualquer enfrentamento no que se diz respeito à necessidade de estar lá como profissional. Tanto que eu costumo dizer que o nosso curso ele prepara também para os concursos. Tá? A gente vê coisas que são cobradas nos principais concursos do Brasil. O nosso currículo ele é extremamente atualizado, é sempre revisto e sempre com material novo, no qual a gente coloca à disposição de todos os nossos alunos. Esse é o grande diferencial que nós vemos nos nossos cursos da Faculdade de Maciço de Baturité. E eu tenho certeza que você vai gostar muito de conhecer nossa instituição e os nossos cursos e os nossos professores. Um beijão a todos, a todas, muito obrigado e até a próxima. Voltamos, a graça e a paz do Senhor. Tivemos aí um problemazinho de áudio, mas já retornamos. Eu espero que todos estejam me ouvindo bem. Sou o pastor Edilson Castro, né? Estamos aqui no Pensando Teologicamente e hoje com um tema bastante desafiador, que é supostas, né, contradições bíblicas com relação aos evangélicos. Mas, como de costume, antes de nós iniciarmos o nosso podcast, vamos estar orando. Deus, meu Pai Todo-Poderoso, a Ti seja dado toda a honra e toda a glória. Glorificado e exaltado seja Teu santo nome, meu Pai. Que Teu olhar de misericórdia esteja sobre nossa vida, que nós possamos fazer, ó Pai, esse podcast, ó Pai, direcionado pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Pai, tira todo tipo de embaraço, qualquer coisa que impeça que esse programa, que esse momento seja interrompido, Senhor. Nós cremos no Teu agir sobrenatural, nós cremos, ó Pai, que aonde nós nos reunimos para falar da Tua palavra, ó Pai, Teu Espírito Santo está conosco, está nos conduzindo. Vem então nos abençoar essa tarde, traz o Teu olhar de misericórdia para todos os lares aqui representados, que estão nos ouvindo nesse momento, nos guarda, ó Pai, de todo mal, dai-nos sabedoria, e em nome de Jesus assim eu oro, eu Te agradeço. E todos dizem amém. Amém. Podcast Pensando Teologicamente. Hoje, aqui com os dois convidados ilustres, né? Nós estamos aqui recebendo o pastor Danilo César e o nosso já querido, conhecido, celebrado, né? Pastor Wagner Gaspar, que sempre nos honra com sua presença e com as suas interpelações, né? As suas intervenções sábias, questionadoras, né? Então, antes de passar para o pastor Wagner Gaspar, eu já quero aqui dar boas-vindas ao pastor Danilo César, seja bem-vindo, e nós temos o costume aqui de não apresentar os nossos convidados. Eu quero que o nosso convidado se apresente. Eu faço a primeira pergunta, quem é o pastor Danilo César, de qual igreja, qual a formação? Fale um pouco aí, pastor, de você. Graça e paz a todos. Quero agradecer o convite, pastor Edilson, toda a equipe. Me chamo pastor Danilo César, já sou professor há 25 anos, né, formado em teologia pela Faculdade João Calvino da Bahia, formado em História pela Universidade Federal do Ceará, pós-graduado em Teologia pela
pela Faculdade Estácio. Né? Já estou um bom tempo aí na caminhada aí. Coisa boa. E sou pastor da igreja em Jacarecanga, né? Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, no bairro de Jacarecanga, já há 9 anos. Mas esse ano faço 50 anos de idade e 20 anos de pastorado. 50, rapaz. Olha aí, pastor, né? O senhor não luta, não, né? O senhor não tem não tem nenhuma alguma formação em artes marciais, não. Não, Não? a igreja. Eu Né? não tenho essa habilidade que o nosso pastor Wagner tem pronto. aí, não. Perfeito. Pastor Wagner Gaspar, quem sois? Eu sou amigo do pastor Edilson, amigo do pastor Danilo, né? Pronto. Sou professor de teologia, sou pastor da Igreja Congregacional Antioquia e sirvo a Deus lá na Vila Manuel Sátiro. Sou Amém. esposo da professora Edna Gaspar, da pastora Edna Gaspar, pai do Abner e do Benjamin. Amém. Inclusive a nossa pastora já está aqui também já ouvindo aqui, viu? Nosso podcast. Quero começar mandando abraço, então, aí aos nossos ouvintes, né? Quero aqui já agradecer a presença do Joel Thiago, Joel que sempre está nos acompanhando, um forte abraço, Joel. Joel é um dos nossos aqui que acompanho e sempre ele traz, né? Perguntas e questionamentos interessantes, ele tem mostrado um conhecimento muito bom, né, com relação à palavra de Deus, e a gente fica muito feliz de ter nossos internautas aqui, pessoas curiosas, inteligentes, estudiosos, como o Joel Thiago, né, um abraço também a Valesca, Alexandre, que está conosco, né, o Cleiton, né, um abraço ao meu pastor amigo Edson Araújo está conosco aí, um abraço grande, pastor. Né? Olha, nós vamos trazer mais uma vez aqui, viu? Gostamos muito do pastor quando veio aqui, ele nos ensinou bastante, né? Um abraço também a Lucibele, nossa querida pastora Edna Gaspar, o Felipe, nosso co-pastor, inclusive um abraço ao Felipe, para quem não sabe aí, vou avisando aí, eu, Felipe, né? Nós estamos aí numa nova caminhada, iniciamos pastores agora nesse sábado passado, nós demos o primeiro passo, né, para a reabertura da Igreja Evangélica Congregacional ali no Conjunto Esperança. Desafio novo, mas com a fé em Deus, confiando que Deus vai nos direcionar, vai nos capacitar, e nós iremos ali, pela misericórdia de Deus, buscar fazer o melhor para a sua obra. Então, você que está nos ouvindo, já comece também, eu peço a sua intercessão, sua oração, para que ali no Conjunto Esperança, a Igreja Evangélica Congregacional, ela venha a trazer frutos, a produzir frutos acolá, ganhando vidas, né? Para Jesus, estamos nesse desafio, e eu tenho aí o nosso querido amigo, irmão Felipe também nos ajudando lá. Além dele também, olha aqui, a Juliane Castro está conosco, né? Doutora Juliane Castro, contabilista, né? Contadora, mestre, né? Fenômeno, né? Irandi e outros mais, que Deus nos abençoe, vamos aqui trabalhar, porque o tempo ruge, né? E eu quero primeiro aqui já agradecer, então, a presença dos pastores e vamos começar as nossas perguntas. Primeiro que a gente sabe que os evangelhos ali, você vai ter um evangelho, vai falar alguma coisa, como aqui já iniciou o Joel falando, né, de vários olhares, de 4 olhares, né, diferentes, aí a gente já começa aqui abrindo a Bíblia, né, vamos aqui procurar aqui abrir a Bíblia aqui, já vamos trazer uma coisa curiosa, que eu estava eu até trouxe uma pregação esse final de semana, pastor, sobre ali a questão dos endemoniados, né? Jesus sai de um local, né? Ele ali acalma a tempestade, né? E aí ele chega numa cidade que Mateus, ele vai falar lá, rapaz, ali é Gadareno, outro é Cesareno, são tantos lugares que aparecem. Se você me permita aqui, eu gostaria até de ressaltar a Igreja do Conjunto Esperança, a nossa Igreja do Conjunto Esperança, a igreja altamente capacitada, né? O pastor é mestre em teologia pela ESTE, Escola Superior de Teologia de São Leopoldo, primeira faculdade do Brasil a ser reconhecida em teologia, e o co-pastor é mestrando em teologia, que é o Felipe, ali da FATAPA, Faculdade Batista do Paraná. Então, o nível lá da Igreja do Conjunto Esperança é alto. Se você quer uma igreja bíblica, que tem palavra... Obrigado, pastor. Fundamentada na palavra, eu recomendo. Quando eu não tiver culto da minha igreja, eu vou me alimentar ali na... Você imagina aí, com esses 2 cabos inteligentes, tendo um cara para poder estar nos ouvindo igual o senhor, aí aumenta 3 vezes mais. O sarrafo aumenta. O nível vai para cima, né? Então, eu estava pregando
agora domingo, e exatamente nessa passagem, né, da cura ali do endemoniado. E eu utilizei o Evangelho de Marcos, né, onde ele fala de um, né, e algumas versões, né, vem falando, né, e inclusive Marcos, no capítulo 5, que me permite aqui, vou me relembrar aqui a passagem, ele diz que na terra dos Gerazenos, né, e aí você vai ter já o Evangelho de Mateus, ele já vai trazer que é dos Gadarenos. E aí a gente fica aqui perguntando, afinal de contas, porque a gente ainda tem uma outra cidade também, né, que é comentada, que a gente começa a olhar na parte bíblica, né, e vai ver que tem citado aqui pelos evangélicos, são cidades que estão bem distantes do Mar da Galileia, né? A gente vai ver aqui isso aí. Então, a primeira pergunta é essa, afinal de contas, onde foi que esses endemoniados foram libertados? Em qual cidade? E eu vou passar essa bola aqui para o pastor Danilo César, para começar a esquentar aí as orelhas dele aí. Os tamborins. E a partir daí, a partir do momento de saber qual foi a cidade, eu quero também saber, porque Mateus disse que foi 2 endemoniados, e os outros vão dizer que só é um. Esconderam algum, pastor? Como é que foi que aconteceu aí com... Ou o outro não se manifestou? Como é que foi isso aí? Ou esse povo estão tudo contradizendo, rapaz? Só uma pausa aqui. Uma pessoa, quando é mestre em teologia, como ele faz, né? Teve um jogo essa semana, ele já pegou um negócio de endemoniado para pregar, né, rapaz? O cara das torcidas. Algo totalmente contextualizado. Contextualizou, né? Vamos lá. Bom, a primeira coisa é levar em consideração, né? Nós temos 4 evangelhos canônicos, né? Existem evangelhos não canônicos, né? Evangelho de Tomé, evangelho de Maria Madalena, né? Então, enfim, mas esse é considerado, pela tradição da igreja, 4 evangelhos canônicos, né? Entre desses 4, os 3 primeiros são considerados evangelhos sinóticos, né? Porque são evangelhos, a palavra sinótico vem de ver em conjunto. Na verdade, um bebe do outro, tá? Então, a partir do século XIX para o XX, foi descoberto que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, e a partir daí, os outros evangelistas bebem da fonte de Marcos, né? Então, Evangelho de Mateus bebe de Marcos, Evangelho de Lucas bebe de Marcos, e também bebe de uma fonte L, que é uma fonte Lucas, e uma fonte M, que é uma fonte Mateus, né? Isso tudo é pressuposto teológico, né? Pesquisado e tudo. E tem uma fonte chamada Q, né? Fonte Kelly, que vem do alemão, que é uma redundância, né? Fonte Kelly, em alemão significa fonte também. Então, essa fonte foi perdida, né? Foi perdida, mas se supõe, a partir dessa perspectiva, foram os primeiros relatos escritos acerca do cristianismo primitivo. Então, a primeira coisa a considerar é que esses 3 primeiros evangelhos, eles são cognatos, né? Ele tem semelhanças por conta de um bebê do outro, tá? Tendo como fonte principal o Evangelho de Marcos, ok? Tá certo? Então, Marcos, ele ali é o precursor. É o precursor. Todo mundo vai começar, baseado no que ele escreveu, os outros vão olhar para Marcos e vão reescrever, mas agora dentro da sua visão. A partir da alta crítica, né? A partir do momento que houve a teologia liberal e houve fonte, né? O Rodolfo Bultmann foi um dos, né, que deu deu essa alavancada, e o Evangelho de Marcos é considerado o primeiro, isso está em todos os livros que realmente têm uma bagagem, né, teológica, como Craig Bomberg, tem o Darrell Bock. Então, são autores capacitados e trazem essa perspectiva. Tá? Evangelho de Marcos, o primeiro, tendo como ótica de perfil Pedro, né, seguidor de Pedro, como testemunho ocular. Marcos seria aquele Marcos, né, que foi, de alguma forma, houve um desentendimento entre Paulo e ele, Barnabé e tal, né? Esse evangelista Marcos seria. Uma briga feia, né? Foi. E Marcos é aquele que não queria conversa com Paulo, né? Supõe-se. Não, Paulo que não queria com ele. Né? Paulo que não queria com ele, né? Isso. O Peladão também. Isso. O suposto jovem, né, que estaria aparentemente pelado, tem que entender pelado na cultura judaica, né? Não, mas ele estava enrolado no cobertor, indo atrás de Jesus, alguém tirou o cobertor e ele saiu correndo pelado. Pois é. Mais importante é seguir a Cristo, né, cara? Vamos lá. Não importa se roupa sem roupa, né? Sim, mas aí, então, essas questões. Então, há essas relações, né? Então, 1 ou 2 e tal, foi a sua pergunta aí, né? Foi um... Então,
um focou mais, por exemplo, um dos evangelistas focaram mais em um. Então, há uma premissa na matemática que diz onde tem dois, tem um, né? Então, o outro ele teve um relato mais generalizado dos dois endemoniados, né? Daquelas figuras que estavam Mas ali. o senhor entende, então, que eram dois. Eram dois. Então, não há contradição. E a gente tem que partir do princípio que, se houver contradição, a Bíblia ela perde a sua inerência. Tá? Então, a primeira coisa que a gente podia ter falado antes de começar tudo isso aqui é que a Bíblia não se contradiz. Né? A Bíblia é inerrante. Foi que Joel aqui comentou. É aqui, isso, começou a dizer assim, rapaz, a Bíblia não se contradiz não, rapaz. É isso, olha. A Bíblia, nós cremos na inspiração verbal plena da Bíblia. Então, nós somos ortodoxos e é herança da própria Reforma Protestante. Né? Nós cremos na inspiração verbal plenária da Bíblia. Então, ela é inerrante, ela não contém erros. Né? Então, tanto é que o podcast é aparentes contradições, né, dos evangelhos. Supostas, né? Ou aparentes, supostas. Então, mas não há contradição. Né? E a gente tem que entender que cada evangelista viu sob uma ótica diferente. Tá? Marcos escreveu o seu evangelho numa perspectiva dos gregos, né? Desculpe. Dos romanos, dos gregos foi Lucas, obrigado. Mateus escreveu na perspectiva judaica, né? Então, João mais universal, uma perspectiva, grego, né? Isso, uma perspectiva mais abrangente no mundo greco-romano, né? O mundo era romano, mas a cabeça era grega, né? Então, por conta da cultura, tá certo? Então, não há contradição. Um relatou dois e um acredita-se por conta de uma intimidade, né? Que o autor tinha com ou conhecer, né? Não intimidade, mas conhecer, né? Conhecer o outro, ele relatou um, mas não há contradição. Porque quando termina lá aquele momento em que o endemoniado ele é encontrado, né? Ali ele é liberto, né? Marcos vai relatar que ele procura Jesus Cristo para seguir com ele, né? Quer ficar, né? Os dois também queriam ficar. Mateus vai dizer que os dois queriam. Preste atenção, aqui a gente tem que entender o seguinte. Primeiro, a crítica textual. A crítica textual é chamada baixa crítica. Isso. E depois a alta crítica, que é a crítica histórica, a crítica das fontes e a crítica da veracidade dos fatos. Quando a gente vai para a teologia, nós vamos ter dentro da teologia liberal Albrecht Ritschl e Adolf Hannark. Hannark ele vai dizer o seguinte, que eles são professores de Barth. Da Bíblia eu deixo isso aqui e isso aqui. Ele disse que ele não era muito crentão, sabe? Então, isso bate. Não, Hannark. Hannark, certo. Hannark. Eu estou aprendendo com vocês aqui, viu, pessoal? Você me pergunta, é porque eu adoro aprender com esse meu povo, rapaz. Eu fico aqui abismado com tanto conhecimento teológico num lugar só, sabe, rapaz? Eu fico aqui. Eu me sinto aqui um aprendiz, um jovem aprendiz, sabe? Aquele que sai da alfabetização teológica agora enquanto dois monstros da teologia. E eu não sei nem falar o que eles falam aqui. Só o nome do autor já enrolou minha língua todinha e eu vou tomar já um copo d'água para ver se volta. Fala o nome do autor aí, pai. É porque o reverendo Edilson ele é muito bondoso assim. É modesto. E o que ele não dá de aumento de dinheiro, ele dá em elogio. Vamos lá. Então, Hannark ele vai separar. Como é que eles identificaram? Eles não tinham as fontes dos evangelhos. Então, Marcos ele vai ter a fonte a tradição da igreja de Antioquia, se deduz, Edilson. Não se tem nenhum documento que se prova, se deduz. Fonte da igreja de Antioquia, testemunhas oculares, o testemunho de Pedro e a fonte que ele não usa. A fonte Q, que é a fonte Kelly, são 250 versículos didáticos que são encontrados em Mateus e Lucas. Eles são encontrados com tanta similaridade, são tão idênticos, que se diz, tem uma cópia, tem uma fonte aqui. Então, nessa fonte... Que nunca se achou essa fonte. Que nunca se achou, mas tem ipsiliter nos dois evangelhos. Eu tenho um livro que seria uma suposta fonte. Né? O Oráculos do Senhor? Não, aí é só no oculto e no escondido. Não ando nem com ele. Alguns dizem que... Aí é crítica textual pura. Alguns dizem que os evangelhos primários teriam sido escritos em hebraico, mas não. Por que não foram? Porque todos os versículos que tem nos evangelhos são da Septuaginta. Então, jamais um
um judeu ia copiar, ia pegar uma tradução do hebraico e ia substituir pela Septuaginta. Então, Marcos, ele é uma fonte primária, ele é mais resumido. Ele Entendi. É muito resumido. Por ele ser mais resumido, ele não dá tantos detalhes. Quando os outros pegaram ele de fonte, Lucas, apesar de não ter sido a testemunha ocular, mas Lucas era médico, Lucas era grego, Lucas faz uma pesquisa mais apurada, ele pega mais fontes. Mateus já foi testemunha ocular, então ele viu, Marcos não. Então é normal que Marcos, por ser mais prático e ser o primeiro, ele é bastante resumido. Na crítica textual, o complicado vem depois, o resumido é antes. Então, se identifica que Marcos é o primário. Então, é normal que ele tenha resumido, até porque ele não tinha tanta cultura. Ele era como se fosse o menino de profeta de Pedro. Ele era o auxiliar de Pedro. Ele que lavava os pés de Pedro, que cuidava de Pedro. Perfeito. Vamos aqui. Então, sobre a região, né? Sim, a região. Gadara e Gerasa. Então, alguns chegam a entender, isso não é pacote fechado, entendeu? Mas é uma questão geográfica. Gadara significava a região local, a cidade, e Gerasa simbolizava a região. Então, tratou, tá certo? Gadara como a cidade, Gerasa a região. Tanto é que Paulo também... Uma estaria dentro da outra, né? Isso, pronto. Mas eu já li também algo a respeito disso, que me permite aqui a interferência aqui. A intervenção, mas que são 3 cidades geograficamente distintas, e que poderia também copiar, né, das traduções, né, fizeram com que são palavras muito próximas, e aí tem essa pronúncia, mas se a gente for... Isso foi que eu vi no outro livro também, estudando sobre isso uma vez. Eles disseram o seguinte, que, por exemplo, Gadara fica a 68 quilômetros do Mar da Galileia, então não poderia ser lá. Já Cesareia, né, ela faz parte... Cesareia, tá falando? Não, Gerazeia, deixa eu me lembrar o nome aqui que eu tinha anotado aqui ontem. No meu esboço de ontem da pregação também tinha uma... Gerasa, ela fica dentro do próprio Mar da Galileia, porque quando o Marcos relata, ele relata que foram colocados foram lançados ao abismo do mar, né? Então, só essa parte geográfica dessa cidade, Gerasa, que tem essa localização. Pronto, mas, enfim, o importante é que o demônio estava lá, né? Jesus Cristo foi lá, libertou ele, que os poucos foi morto. O foco é em Jesus, não na cidade. O foco é Jesus, a libertação e coisa. É aí onde eu queria chegar, né? Às vezes, você vai aqui tem um acidente de carro ali, lá na esquina. Aí eu estou aqui, rapaz, houve um acidente de carro acolá, rapaz, e uma pessoa que estava lá dentro morreu. Eu vi uma pessoa que morreu naquele acidente. Aí o carro lá do outro lado disse, rapaz, morreu uma pessoa no acidente lá, mas tinha 2 pessoas que saíram vivas. Então, assim, o que é o fato? O acidente realmente existiu. E que um estava morto. Isso. Se o outro está olhando com 2 outras existiu, né? Estavam lá e saíram vivos, né? Não anula o fato de que o acidente aconteceu e que um saiu morto, que um estava morto. Eu acho que é mais ou menos aqui. Não anula o fato de que Jesus Cristo se dirigiu a um determinado local, lá existiu um homem endemoniado, esse homem foi liberto, né? E esse homem se tornou um grande missionário após sua libertação. Então, assim, eu acredito que é aí onde a gente tem que focar, porque às vezes a pessoa fica batendo aquilo, né? Mas e aí, são 2, é um ou 2, né? Se eu pego 3 testemunhas e o testemunho delas são ipsilita a mesma coisa, elas combinaram. Isso. Ainda tem essa... Isso você é advogado, né? Você é advogado também? É advogado, então eu não posso ter 3 testemunhos ipsilita iguais. Com a versão tudo idênticazinha, muito, né? E o bom dos evangelhos é justamente isso, essa diversificação, né, de visões, tá certo? Contribuindo para a própria essência do evangelho, da pessoa e da obra de Jesus, né? Levando em consideração essa questão geográfica, aí entra a carta de Paulo aos Gálatas, né? Onde a Galácia do Norte, a Galácia do Sul, e Paulo está escrevendo a igreja da Galácia, ou cidade Galácia, ou as igrejas da região da Galácia. Então tem essa questão também, né? Há essa suposta, entendeu, discussão. Posso complicar?
Complica mais um pouquinho que a gente já vai começar. Eu já estou com outra complicação aqui, porque tem um... Efésios, Paulo passa de 3 a 5 anos na igreja pastoreando, e ele não manda uma saudação pessoal. Olha aí. Só que nos manuscritos mais antigos não tem aos santos que estão em Éfeso, aquela parte dos manuscritos mais antigos estão em branco. Então é bem provável que seja uma carta circular. Porque a grande complicação que muita gente fica se enganchando é que fica muito preocupada com pequenas contradições, entre aspas, pequenas divergências entre aspas das cópias, e esquecem que nós não temos os originais, só temos fruto de cópias. Os e autógrafos. As cópias vão estar sempre alguma coisa. Nós temos autógrafos chamados, né? Os autógrafos. Eu vejo aqui uma passagem, aí vamos começar aqui. Mateus, capítulo 5, você está em casa e você vai poder dar uma olhada aí. Mateus, capítulo 5, no versículo 14, Jesus Cristo, né, diz: vós sois a luz do mundo. Ele está falando aqui para o discípulo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. E aí depois, lá João 9:5 vai dizer: rapaz, Jesus escreveu assim: eu sou a luz do mundo. Afinal de contas, quem é a luz do mundo aí? É os discípulos ou Jesus? Me diga aí, você que é mais... Os dois. Os dois? Os dois. Só que um é a fonte e o outro é o receptor. Seríamos nós os receptores dessa luz, né? Como luzeiros, Paulo vai falar em Filipenses, né? Então, é interessante observarmos isso. E quando Jesus diz, eu sou, né? Ego, em mim, eu sou, né? Há um foco na sua divindade, né? Porque Deus diz para Moisés, o eu sou te enviou. Na verdade, eu serei, né? Eu não tenho o verbo no hebraico, eu serei o que serei. Então, as duas estão corretas, né? Entendeu? Então, um como fonte, eu estou aqui simplificando, né? Assim, para o ouvinte, aliás, por quem está nos assistindo também, né? As duas são corretas, né? Não há contradição, né? Jesus é a luz do mundo e nós, como seus seguidores, somos o reflexo dessa luz, né? Eu vou fazer aqui uma comparação bem grosseira, né? Que eu nem gosto de usar esses termos. Assim, Jesus seria o sol, né? E nós seríamos os receptores dessa luz, né? Assim, para o ouvinte, as pessoas que estão nos assistindo. Mas não há contradição, né, nesses termos, né? Eu sou a luz do mundo, vocês são sal e luz também, né? Então, tem a ver com a questão de identidade, de caráter, né? De santidade, de integridade. Né? Então, falo nessa perspectiva, né? Nessa perspectiva. Fala alguma coisa, Wagner? Romanos capítulo 8, verso 9, diz, vós, porém, estáis na carne. Não estáis na carne. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós recebemos a Trindade dentro de nós, Pai, Filho e Espírito. Passamos a ser luz, então. Passamos a ser luz. Aqui, ele trata Espírito de Deus, o Espírito com E maiúsculo, que é Espírito Santo, e o Espírito de Cristo. Se nós temos o Espírito de Cristo, nós somos a luz do mundo. Outro também, nós somos os enviados de Deus, nós somos os representantes de Jesus aqui na Terra. Nós ide e fazei discípulos, então nós temos essa luz. Nós temos a luz que é Cristo, se de fato o Espírito de Cristo habita em vós. Então nós somos a luz do mundo também. E o sol. Entender que aí Mateus 5 ao 7 é o Sermão da Montanha. Sermão né? da Montanha. E aí é um código de ética aí. Então, Jesus vai tratar de como devemos viver nesse reino aqui na Terra. Então, de alguma forma, Jesus vai tratar do Sermão da Montanha a partir da lei, né? E em alguns momentos, Jesus não vai dizer, está escrito, mas vocês dizem isso, mas assim, eu digo dessa forma. E, de alguma forma, Jesus está desconstruindo a própria tradição judaica, né, que interpretava a lei de uma forma errada. A gente vai entender que tem uma pergunta aí também, não sei se o senhor vai fazer, né, dentro dessa questão, quando Jesus disse que para a questão dos inimigos e tal, né, odiar os inimigos e tal, em algum momento. Mas a gente precisa entender que essa questão de luz fala de comportamento, né, fala de atitude, de como modelo viver. De ética, né? Isso, o Sermão da Montanha é um código comportamental, ético, cristão.
Amém. Rapaz, a pastora Edna aqui, ela falou até ego em mim, eis fox, eu posso nem falar, rapaz. Tu vê aí, ela largou um grego aqui, eu sou a luz do mundo em grego. Isso aqui é para ti que é mestre também na arte grega, né? Aí você... A gente falou de Jesus, né? E Jesus é interessante. Ele dá uns ensinamentos, a gente fica meio, né? Lá em Mateus capítulo 18, 21, né? Lá está Pedro e diz, pai, Jesus, e aí, o que é que a gente deve fazer para perdoar irmão? A gente perdoa 7 vezes, como é que é? Não é só 7 vezes, não, rapaz. Você tem que perdoar aí a 70 vezes, né? 70 vezes 7. 70 vezes 7, né? E aí, Deus não perdoou Adão. Por quê, pastor? Por quê? Como é que foi daí? Ensina uma coisa e faz outra, né? Como é Na que verdade, Deus perdoou Adão, né? Agora teve as consequências da queda, né? Tá entendendo? Você acha que Deus perdoou? Com certeza. Tanto é que prometeu, Gênesis 3,15 é o proto-evangelho, né? Não só para salvar ele, como toda a humanidade, e a partir dele viria o Messias, né? Houve o perdão, né? Embora a gente, textualmente, a gente não perceba que Adão esteja pedindo perdão, mas houve as consequências. Adão pediu perdão? Textualmente a gente não vê isso, né? Adão, Senhor, me perdoe, né? Até que ele vai se esconder, né? Tá entendendo? O que é que tu acha, Wagner? Vai complicar para mim resolver esse problema aí? Em Hebreus diz que Jesus foi sacrificado antes da fundação do mundo. Então, Deus tanto perdoou Adão, não só Adão, mas todo aquele que se arrependesse. O problema é que entre o pecado e o perdão tem que ter uma vaga para ser preenchida com arrependimento. Aí onde vai complicar também a questão do calvinismo, porque a pessoa tem que se arrepender, a pessoa tem que tomar a decisão. Deus é um Deus de legalidade. Ele tem uma legalidade, ele precisa ter o perdão, ele precisa ter o sacrifício. E ele tanto perdoou que ele cortou na própria carne. Adão só não foi restabelecido automaticamente porque ele não se sacrificou por Eva. Adão poderia ter morrido no lugar de Eva. Porque Adão não tinha pecado. Mas, em vez disso, ele comeu do fruto. Aí jogou a caçada no mato. Quando Adão e Eva pecaram, em Adão, porque quem pecou foi Adão, porque ele era o responsável, o mandamento era para ele, ele poderia, assim que Eva comeu, ele disse, pronto, agora eu morro por você. Separar da Eva. Se separava Eva. Vou morrer por você, Eva. Eu vou morrer. Ele seria o Cristo. Aí a humanidade não teria sido redimida em Adão. Mas aí entra a questão da eternidade do plano, né? A salvação seria pelas obras a partir do momento que Adão morresse por... Embora Adão fosse um homem perfeito, mas havia um plano na eternidade do Cordeiro sacrificado, né? Já tinha um plano antes. Exatamente. E essa questão interessante, que ele se cobre com folhas, né? Mostrando que nós vamos resolver aqui o problema. Aí Deus, não, peraí, não é assim não. Tira as folhas e mata o animal. Já tem todo um projeto. Já prefigurando o Cristo, né? Já o sacrifício do Cordeiro. Então, todo esse ritual que eu ia falar, que quando foi morto o animal para cobrir a Adão, já era uma tipologia de Cristo. Isso. E essa tipologia ia ser o perdão de pecados. E como Gênesis 3,15 já fala que Jesus morreu, foi sacrificado já ali. Então, Deus perdoou Adão, sim. E Deus perdoou, só que ele mesmo que pagou o preço. Não existe perdão de pecados sem sacrifício. Tem que haver o sacrifício. Deus é um Deus de legalidade. Houve o erro, houve a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Pessoal, já estamos aí com... Rapaz, não me ajudaram hoje com a contagem aí do nosso podcast, quantos minutos nós estamos aí, né? Mas já tá indo de boa aí, né? Eu tenho aqui já... Vou pedir o pessoal para curtir, né, gente? Vamos começar a curtir aqui o nosso podcast. Eu vou começar aqui já também já começar a ver as perguntas, né? Que a gente pode ter já colocado aqui. Mas eu tenho aqui uma pergunta interessante que foi anotada aqui também. Vamos lá. Quando você for orar, entre no seu quarto, né? E ali em secreto, você fala com Jesus, fala com Deus. É mais ou menos aí que a Bíblia vai estar falando ali em Mateus, lá no capítulo 6, versículo 6, por aí. Mas a gente vai ver
no Antigo Testamento, a gente vai ver em outras partes, né? Que a gente tem acolá, por exemplo, Daniel. Então, Daniel, determinado horário, abria a porta e orava, o pessoal todo dizia, olha, Daniel está orando. Daniel está orando acolá, né? Aí todo mundo via Daniel orando, não era escondido, né? Quando a gente vai ali também, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, Paulo vai dizer, olha, vocês aí orem, né? Em todo lugar, se vocês estiverem. Aí eu peguei uma vez, eu acho que foi eu vi um vídeo, eu quero me lembrar de quem era que estava nesse vídeo. Foi um desses nossos pregadores aí, renomados aqui no Brasil. E ele falou que teve lá, passando por algumas cidades, essa cidade onde o islamismo, né, é bem assíduo, né? O pessoal, quando chega a determinada hora, eles pegam e estão lá orando. Ei, rapaz, aqui, ó, o pessoal está pedindo aqui, o auxílio aqui técnico. Eles estão orando. Você, por exemplo, um muçulmano, né? Ele chegar um horário, ele para tudo onde tiver e está orando. Então, a prática da oração pública, né, é uma coisa que tanto tem na Bíblia, né, como também Paulo falou, como também a gente vê Daniel, como a gente vê Salomão, também ele vai estar falando isso, mas Jesus disse que não, que na realidade, né, a gente tem que orar em secreto. Se Jesus ensina que deve ser em secreto, porque a Bíblia preconiza a oração em público, então ela inicia falando sobre as orações devem ser em público e não em secreto. Há um modelo de dizer assim, não, a partir de agora Jesus digo que não é para fazer em público, não, agora é para fazer em secreto. Quebrou alguma coisa? Aí a questão da seita. Algumas seitas condenam, né, tanto a oração em público como a evangelização, né? Eu não vou citar o nome de uma igreja que para mim é uma seita. Tanto é que nessa igreja nem pastor tem, né? É ancião, que para mim ancião e pastor é a mesma coisa. Mas vamos entender o contexto. Jesus não está proibindo a oração em público. Jesus está, de alguma forma, repreendendo os hipócritas, aqueles que queriam aparecer, que eram os fariseus, né? Que com as suas roupas pomposas, né, queriam a glória para si. Tá certo? Então, em nenhum momento Jesus está condenando a oração em público. Jesus está, contextualmente ali, Jesus está, de alguma forma, repreendendo os fariseus, né? Os religiosos que para quererem aparecer, né, queria somente orar em público, para ser visto, para ser notado, né? Não só a questão da oração, como também da oferta, né? Para ser visto, para ser lembrado. Então, Jesus está condenando a intenção do coração. Tanto é que, a título de curiosidade, a gente escuta muitas vezes os irmãos, onde houver 2 ou 3, eu estarei presente. Sim, mas se houver só você também, Deus estará presente. Né? As pessoas, irmão, vamos dar glória a Deus, onde tiver 2 ou 3, Jesus estará presente. Sim, mas se você estiver sozinho no seu quarto, orando, Deus vai estar presente em espírito e em verdade. Então, não há contradição entre orar em público, orar em secreto. Não há. Jesus não está aqui criando uma doutrina. Não, a partir de agora você pode orar, tem que orar só de joelho. A de joelho é que funciona. Não, é em pé, de joelho, é sentado, é deitado. A disposição do corpo não revela a disposição do coração. Tá certo? Eu posso estar de joelho, mas o meu coração pode estar altivo. Eu posso estar de pé, mas o meu coração pode estar contrito. Tá? Então não há discriminação em orar em público, orar em secreto. Jesus, de alguma forma, está atacando, né? De alguma forma, está criticando os procedimentos farisaicos. É isso aí, né? O que é o farisaísmo? É a religião sem vida, né? Então, tá certo? Com todo o respeito que eu tenho aos fariseus, né? Então, tanto faz, pastor, a gente orar em público, a gente pode orar em público, parado. Entender a questão dos partidos políticos. E quando se trata aí, os fariseus, quando Jesus, dentro dos evangelhos, os fariseus são bem estigmatizados, ele é bem rotulado. Embora tem que se entender que Jesus também era fariseu. Os discípulos, na sua grande maioria, eram fariseu. Os partidos políticos e religiosos daquela época, eu já falei aqui antes, então existia o farisaísmo, os saduceus, os zelotes, os essênios, os herodianos,
Então, publicanos. Os publicanos que já eram já cargo, já era um cargo, eram os cobradores de impostos. Não é tanto religioso, né? Mas ali, nesse caso, os fariseus eles vão surgir no período interbíblico, na família dos Judas Macabeus. E essa família ela vai se perpetuar até o Novo Testamento, e até o dia de hoje, por exemplo, aqueles judeus ortodoxos são os remanescentes dos fariseus. Foram os únicos que permaneceram. Os fariseus, eles se centravam na sinagoga, na Torá. Eles tinham o Talmud, que eram os 613 mandamentos, 630 da compilação da lei, a Misná, que é o livro da tradição da lei, a Zohar, que é a Cabala judaica, e a Torá, que é a Bíblia. Eles eram versados nisso, eram nas sinagogas, não precisavam do templo. Já os saduceus eram um pequeno grupo, muito rico, e era da família do sumo sacerdote, Anás e Caifás. Os saduceus, eles não acreditavam em milagres, não acreditavam em anjos, não acreditavam em céu e inferno, era como se fossem teólogos céticos. E os fariseus, acho que para poder concorrer, eles tinham rouponas, oravam nas praças, quando iam ofertar o gasofilaço era de bronze, eles colocavam, faziam um barulho enorme nas moedas que eles colocavam, então tudo eles se mostravam. Só que existiam os líderes dos fariseus, e existiam os fariseus mais simples, como Jesus, como Pedro, como Tiago, João. Então, fariseu não era só esses hipócritas. Eles foram estigmatizados porque eles eram os príncipes, eram os principais. Eram os cabeças, né? E eles se amostravam mesmo. Daniel não se amostrava, não. Daniel afrontava e dizia, pô, me mate. Daniel era profeta, todo profeta é afrontoso. Todo profeta gosta de confusão. Incomoda, né? Incomoda, Mas já esses fariseus, eles gostaram de se mostrar. Você que se diz profeta, você acha que incomoda muitas pessoas? Vamos lá. Não responda agora. 603 preceitos, né? Que era, na verdade, eram adições à lei. Então, isso aí se tornou um fardo pesadíssimo, né? Porque eles não cumpriam isso, né? E é interessante que eles eram 248 positivos e 365 negativos. Né? Então, é interessante que a tradição rabínica desses 248 seriam os 248 ossos do corpo humano. Chegam a dizer, não é uma tradição que diz. E esses 365 negativos seria para cada dia do ano, uma proibição para cada dia do ano, esse é um preceito, né? Então... Isso acaba com o PNL. Tá entendendo? Complicado. Então, é uma das tradições judaicas essa questão. Aqui eu estou falando aqui, eu queria me curso. Os saduceus seriam teólogos liberais muito parecido, querido cursos, muito parecido. Se fala que o Sermão do Monte aponta para o Tribunal de Cristo. Na realidade, você vai encontrar muita coisa no Sermão do Monte na Misná e no Talmud. Os saduceus, alguns livros chegam a dizer que eles eram a minoria, outros dizem que a maioria. Então, havia um equilíbrio entre fariseus e saduceus. Eles conviviam bem. Jesus, a gente... me permita, igual PT e PMDB. Pronto. Jesus, ele convivia, assim... PMDB, eles convivem com todos os partidos bem, cara. Olha, eram os fariseus. O PMDB não tem problema, né? Eles convivem com todo mundo. Quem tiver no contanto que ele leva vantagem. Jesus, assim, ele travou muitas discussões com os fariseus, mas era o grupo que Jesus mais se identificava, entre aspas. Por quê? Por conta da rigorosidade, da tradição oral, né, da própria perspectiva de eles serem guardiões da lei. Os saduceus, eles já eram os judeus vindo do helenismo, né, da cultura helênica. Eles já eram versados, já tinham estudado na escola de Alexandria. Já tinham algumas interferências. Para os não era o pé de igreja, não era no raiz, né? Para os saduceus eram misturados com a filosofia grega. Então eles tinham foi a pergunta, né? Teólogo liberal e tal, eles tinham muita abertura, né? Então, eles conviviam, né, bem, assim, mas haviam divergências doutrinárias. Havia diferença econômica também, né? Porque quem cuidava do cofre do templo eram os saduceus.
Então, o grande problema era esse. O Felipe Solagrati diz que Jesus era da classe dos fariseus. Onde tem dinheiro assim. tem problema, né, Dilson? Era assim, Felipe. Vou explicar. Por exemplo, Jesus crê em milagres, Jesus crê na vida após a morte, e a grande diferença da teologia dos fariseus e saduceus vai falar daquela mulher que teve 7 maridos. Quem vai ser esposo dela na graça? Então, Jesus fala aí, na ressurreição, nem se casa, nem se dá em casamento. Então, Jesus mostra que a teologia dele era farisaica, viu, Felipe? Uhum. Isso. É totalmente farisaica. Isso, havia uma identidade, uma identificação de Jesus com a teologia farisaica. Só que Jesus, ele viveu a parte, né? Alguns chegam a dizer que Jesus era essênio, porque andou pelo deserto, mas não há, que ele visitou os essênios, que o período de 13 a 33, Jesus tinha ido para a Índia, né? Mais fácil João Batista ser essênio, né? Mais fácil, mas também há muitos questionamentos. Não há isso. Ventila-se essa possibilidade, né? Mas, assim, por conta das identificações comportamentais de João Batista. O Batista, né? Aquele que batiza. Os essênios eram mais, assim, santos, né? Mais foi um rompimento. E já Jesus não era o maior arroz de festa. Os essênios, eles eram... Olha, os essênios... Foi muito bonita essa comparação que o pastor Wagner faz de Jesus, né, como arroz de festa. Pois é. Isso é uma coisa assim bem profunda, porque leva, né, a nossa crença. Mas é Jesus que fala... Jesus, tu és o meu arroz de festa. Poxa... Não, o que é arroz de festa? Também que a salvação é pela graça. Não perde um bocado. Mas Jesus que fala, gente. Porque o arroz de festa, né? Não perde uma festa. Toda a festa lá, arroz de festa, né? Jesus que sem diz. Sem convidar, ele tá indo, né? Tá indo. Mas é sério, ó. Quando você orar, então, você já sabe. Senhor, meu Deus, arroz de festa. Misericórdia. Não, é sério. É sério. Isso aqui que eu não vou sair aqui afrontado, não. Jesus disse, vê o João Batista que nem comia nem bebia. Vê o Filho do Homem que come, que bebe, chama ele de beberrão e de glutão. Jesus era uma pessoa que ele sentava com a prostituta, sentava com o pessoal da Lava Jato, que eram os publicanos, sentava com o pessoal do pessoal, que eram os zelotes. Jesus, rapaz, ele conseguia ter zelote publicando no já promoveu o zelote. Antigamente o zelote era o PT, agora está promovido. Já quebrou o partido, entendeu? Mas tem gente que diz que o zelote também era o pessoal da extrema-direita, né? Mas olha, é sério, Jesus conseguia ter publicano e zelote. Doido para entrar na política aqui, mas vamos lá, vamos tentar mudar, né? Eu só queria fazer um adendo com relação aos essênios. Os essênios foi uma separação dos fariseus, tá? Ao perceber, alguns fariseus, ao perceber a corrupção do farisaísmo, né, as sedições do Estado, eles rompem. E aí eles se segregam-se, né, e eles vão para o deserto. Tá? E a partir dali, pela própria interpretação da lei, que eles são rígidos intérpretes da lei, né, alguns chegam a dizer que eles, até na questão da sexualidade também, que eles faziam sexo apenas para procriar, porque eles eram castos, eles eram pessoas que muito dadas ao jejum, à oração. Tá vendo? Havia a questão do homem, da mulher, eles cumpriam rigidamente essa lei. Eles tinham uma perspectiva de voltar para a cidade, mas eles eram reclusos, né? E eles eram altamente... não tinha empatia, né, pelo farisaísmo, porque já vieram deles. E tem outro detalhe também, Daniel, eles também não eram tão zelosos na cópia da lei. Perfeito. Vamos aqui... Vamos aqui dar uma cambrada assim. Eles interpretaram a lei. Né? Vamos curtindo aí, pessoal. Nós estamos aqui com o nosso amigo Jonatas, também está conosco, né? Apóstolo Jonatas. Apóstolo Jonatas, né? Maílson está com a gente. Eu tenho aqui uma pergunta. Vamos voltar então aqui algumas aparentes contradições, né? Lá em Mateus, capítulo 10, 46, 52, vai dizer lá que Jesus Cristo curou Jesus Cristo curou 2 cegos, né? Curou 2 homens, né? Marcos já vai dizer que não, que foi só um cego que foi curado, né? Isso aí, afinal de contas, Jesus curou 2 cegos ou apenas um cego? Aí fica a mesma questão do demoniado, né? A mesma coisa. Tudo é a mesma coisa, né? Então, assim, quando tem lá, Jesus curou 2 e o outro diz que é 1, é a mesma coisa. Tem dois, é o mesmo 2 da matemática.
do endemoniado. É. Jesus Cristo entrou em Jericó ou saiu de Jericó quando ele estava ali, quando ele foi curado ali, quando o cego foi curado lá? Ele saiu ou entrava de Jericó? Para resolver essa questão, haviam 2 cidades de Jericó, a Nova e a Velha. E era. Mas a Bíblia não diz isso aqui, não. Mas tem. Mas a Bíblia diz, quando entrava na cidade velha, quando ele saía da cidade velha. Em Josué, Josué? Primeiro livro de Josué, né? Josué, capítulo 6, Jericó é amaldiçoada. E Josué lança uma maldição sobre Jericó. Não se levantará mais cidade aqui. O que é que se fez? Se levantou, mas se levantou do lado, na cidade nova. Depois se levantou na velha novamente. Então, quando Jesus sai de uma cidade, ele entra na outra. Sai da velha e entra na nova. Existe a Jericó velha e a Jericó antiga. Então, na questão, lembrar que sempre Marcos é mais resumido e que Marcos não foi testemunha ocular dos fatos. Ele pegou testemunhas e montou o evangelho. Como Marcos é mais resumido, é o primário, os outros vieram com mais fontes, vieram com mais detalhes, e por isso que tem 2. Não se pode querer que Marcos... lembram, na Bíblia há uma diferença entre inspiração e revelação. Inspiração é tudo que foi guiado pelo Espírito Santo a escrever a Bíblia. Pode ser numa pesquisa, pode ser numa revelação. Revelação, não. Revelação é o Apocalipse, são os profetas, são as partes que vão predizer o futuro ou que revelaram alguma coisa do passado. Tudo que está na Bíblia é inspirado, mas nem tudo que está na Bíblia é revelado. Quer acrescentar alguma coisa, pastor? Não, assim, eu só queria que a gente entendesse isso, porque o Evangelho de Marcos ele é muito prático, né? Então, o Evangelho... É muito resumido. Isso, né? Porque ele apresenta o Cristo apresenta o homem prático, Jesus na sua praticidade. O Evangelho de Marcos é o Evangelho dos milagres. Então, Jesus ele está em constante ação, em atitudes. Então, Marcos apresenta um Cristo, né? Agindo, operando, trabalhando, servindo. E isso era uma marca do próprio homem romano, né? Da própria ambiência romana. Tá? Essa questão do homem prático, daquele homem que trabalha, daquele homem servo. A palavra imediatamente é muito usada, né? Isso, pronto. A palavra imediatamente. Então, há uma pressa do escritor em revelar, né, pela própria perspectiva do Cristo, um Jesus operando, um Jesus agindo. Também, aí o apóstolo João está aqui fazendo aqui uma ressalva, né, falando também da questão da própria tradução, né? Ele vai dizer aqui, temos um problema de contradição ou de tradução, né? E pastor Wagner, qual a diferença de revelação? Aí ele pegou, e inspiração, né? Quando você falou, tu foi mexer com uma coisa, ele já está pegando tu com outra aqui, né? Revelação é trazer algo que estava escondido, algo que estava oculto, algo que não se sabia. Inspiração está dentro da revelação, certo? Quando eu trato da inspiração na Bíblia, são aquilo que foi inspirado pelo Espírito Santo. Pode ser revelação é inspirada. E pode ser pesquisa. Por exemplo, Lucas ele fez uma apurada investigação. Por exemplo, falaram aqui que não acreditam nas fontes do Gênesis. Eu não tenho nenhum problema com fontes em Gênesis, porque Deus cria a pesquisa. Ele vai te levar na pesquisa, chega na biblioteca e ele vai te dizendo, isso aqui é correto, isso aqui não é correto. O fato de Marcos ter colocado um cego ou um endemoniado não anula os outros 2. Muito pelo contrário, como a gente falou aqui. Enriquece, né? Enriquece. Se eu tenho testemunhas que são... Se eu testemunho é ipsilito igual, foi combinado. Aqui está mostrando que não foi combinado. E outra coisa, eles não teriam nenhum problema, ter uma diferença da outra. Não, vai enriquecer o depoimento. Certo? Na opinião de vocês, por que o João ele foge tanto dos relatos bíblicos? João ali, ele vai... Por que preocupação de João? Porque você vê Marcos, Mateus, Lucas, né? Eles vão, principalmente Lucas, é um evangelista muito detalhista, né? Mais pela sua própria formação,
que ele tinha, né? Você vê, Jonas não está muito preocupado. O João não está muito preocupado em relatar o nascimento, em falar nada com relação à própria genealogia de Jesus, né? E aí? É porque João vai responder um momento também, embora eles sejam propósito, né? Isso, embora sejam contemporâneos, né? Que o cano vai fechar antes do ano 100, né? E João é o último apóstolo a morrer, né? A tradição da igreja diz isso. A perspectiva de João, ela destona, embora eu não vejo contração nenhum dos quatro, mas a própria ótica de João é apresentar Jesus como o Filho de Deus, o Cristo, né, o Messias. Tanto o Logos. Então vamos aqui para poder ajudar nossos internautas e até os nossos alunos aqui, né? Aproveitando sua pergunta, a sua resposta, né? Quais as óticas de cada um dos evangélicos? Mateus, a perspectiva do relato de Mateus era uma ótica... Jesus como rei. Jesus né? Tanto como é rei. que eles uma igreja judaica cristã. Isso. Uma igreja... judaica cristã. Adolfo Renan vai falar que era o discipulado da igreja. Escreve aí vocês aí, que é porque essa pergunta aí vai cair na prova, viu, filhos? Vamos lá. Era o discipulado da igreja primitiva. Pronto. Era uma igreja de judeus que se converteram ao judaísmo. São os primeiros. Ali, eu tenho uma problemática dentro da crítica textual, porque eu vou tratar como igreja uma eclesiologia bem avançada para a época. Então, Mateus ele está direcionando a igreja judaica cristã. Para a igreja judaica cristã de sua época. Isso. Né? E trazendo essa Tanto é que ele é colocado na Septuaginta como o primeiro, né? Ele abre o cânon do Novo Testamento, porque aquilo que se esperava no Antigo se cumpre no Novo. Também, né? Se cumpre no Novo. A igreja, né? A igreja colocou o Mateus em primeiro lugar como cumprimento das profecias, tá? O Messias esperado é chegado. E também não ia se admitir que um discípulo, um apóstolo, Mateus, tivesse copiado de Marcos. E também não, a igreja... Então, essa sequência, ela se dá-se em cima de uma projeção do preconceito, pastor. Se for pensando dessa porque a igreja, a tradição da igreja tem Mateus como o primeiro. Né? Marcos como o primeiro foi agora recente. Tá? Mas estudos já comprovaram isso. Tem um material muito bom da Cristã Evangélica que diz que Mateus foi escrito em hebraico. Não, Mateus foi em grego. Então, a perspectiva de Mateus é judaizante. Né? É ligado... Judaica cristã. Judaica cristã. Isso. Aí você vê Mateus, agora você vê Marcos. Qual a perspectiva de Marcos, do Evangelho de Marcos? Jesus como servo, Romanos. Então, vamos lá. Jesus como... servo. Como servo. Servo. Tanto é que não é que tenha o servo sofredor lá de Isaías 55, não. Mas o próprio segredo messiânico, né, que está no Evangelho de Marcos, porque tem uma das perguntas aí, mas apresenta Jesus como um servo, o homem dinâmico, o homem que faz, o homem que opera, o homem que está pronto para fazer imediatamente. Tanto é que essa palavra é muito comum nos evangelhos. E Lucas, crescendo, pastor. Perdão. Então, é a igreja também romana, a tradição da igreja de Antioquia. Então, aqui eu já tenho uma igreja gentia, certo? É uma igreja gentia. Ele está escrevendo para uma igreja que não era de judeus, uma igreja que era composta de gentios. Tanto é que o evangelho de Mateus é o evangelho dos discursos, né? É um evangelho que Mateus vai ensinar, né? Discipulado, sermão do monte, litígio da igreja. O público é judaico, é judeu, né? A gente vai ver, se teu irmão pecar contra ti, vai até ele, se não leva os testemunhos, se não leva a igreja. É onde vai aparecer a primeira vez a palavra igreja. Eclésia, né? Eclésia. Então, Lucas, os gregos, né? E Lucas, então... Jesus, o homem perfeito. Então, resumindo... Essa é a perspectiva. Perspectiva, Mateus... Ele vai trabalhar em cima dessa igreja, né? Essa igreja nesse olhar inicial judaico, né? Marcos, ele vai trabalhar esse Jesus Cristo servo, que se apresenta ali para o público romano, né? Romano, né? Isso. E Lucas, gregos, vai pegar o grego, né? O homem perfeito. O homem perfeito. E João, filho de Deus. Filho de Deus. Anotaram aí. No João, rapaz... me perdoe o atrevimento, mas Jesus ou é Deus ou ele é um louco. Porque ele instiga, ele provoca,
Ele vai para as festas e começa a discursar, e as pessoas dizem, ele está endemoniado. Ele provocou a ira ali, onde ele provocou a ira para ser crucificado. É tremendo o Evangelho de João. Quando você consegue entrar no contexto e quando você consegue ler dentro do contexto do Evangelho de João, você dá medo. Como, diz, meu Deus, como o é que... olhar de João em cima de Jesus nessa... Jesus provoca desse jeito. Uhum. E o interessante também, uma curiosidade do Evangelho de João, é que quem escreve o Evangelho de João tem um grego excelente. O grego é de quem realmente dominava a filosofia grega. E ele vai tratar da filosofia do Logos. Você vai tratar nas epístolas, 1º, 2º, 3º João, você já vai ter um grego inferior. E quando você vai para o Apocalipse, o cara que escreve é analfabeto em grego. Ele escreve em grego com a gramática de aramaico. Talvez pela influência também naquele momento da colada. Talvez o amanuense não foi o mesmo escritor. Mesmo, é. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito em aramaico. Muitas partes em aramaico. Eu discordo. Ainda está fazendo a pontuação aqui, né, que Jesus é apresentado como servo sofredor, a figura do boi. Ele vai falar a questão dos animais, né? O leão, a águia, o boi. Eu sei, é isso. Eu vou refazer a minha resposta. Né? Há muitas partes em aramaico no Evangelho de Marcos, entendeu? Algumas palavras em aramaico, não que foi em aramaico. Pronto, estou corrigindo. Interessante também é que Jesus conversava com os discípulos em aramaico e está lá em grego. Quando eu vou ter aquele relato de Jesus, é uma contradição bíblica aqui, que eu vou trazer para complicar, né? Pedro, tu me amas? Sim. Ele trata filho, aliás, ágape, e na terceira vez filho, né? Só que ele não conversava com Pedro em grego. Ele conversava em aramaico. Então você acha que é contradição bíblica? Aí não, é uma complicação bíblica. É uma complicação bíblica. O nosso querido Jonathan está fazendo a pergunta, e aqui nós vamos quase que encerrando, né? Ele vai dizer o seguinte... Ele faz pergunta para o pastor Danilo, viu? Ele direcionou aqui. A Bíblia nos fala que todas as escrituras foram inspiradas por Deus. Ele traz a referência em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Mas, em alguns trechos, é negada a inspiração divina. Ele coloca como base 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 6, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 12, e 2 Coríntios, capítulo 11 e 17. Como entender isto? Saia dessa, pastor Danilo, que é para a gente encerrar com essa. Tem contradição, trecho negado à inspiração divina. Não tem, assim, a gente vai ver a carta de Judas, né? Usou um texto apócrifo. Né? A questão está... A inspiração, o que é uma inspiração? É uma direção. Tá entendendo? Usando aqui as palavras do Wagner, né? Então, há uma intervenção do escritor. O escritor ele não perde a sua essência, a sua literalidade, a sua forma de escrever, o seu hábitat, né? Então, ele está envolvido ali, mas ele é direcionado. Então, trecho na carta de Judas, há um trecho apócrifo, né? Do Evangelho de Enoque, né? Parece, né? Isso, entendeu? Aí diz, então o Evangelho de Enoque é inspirado? Não é que o Evangelho, entendeu? Mas aqui, que o escritor, Judas, né, usou o texto, né, parte desse texto, e o que torna inspirado é o uso contextual do que foi usado. Tá entendendo? Existe no meu judaizante, vou tentar responder o meu querido apóstolo Jonas aqui. A pergunta não foi para mim, mas eu posso? Pode. Não. Eu só acrescentar, né, que também já foi de bom contento aqui, pastor Danilo. Mas existe no meu judaizante algo que quer desmerecer Paulo de todas as formas. Porque Paulo é o teólogo que sistematiza o cristianismo. E era fariseu dos fariseus. Então, a teologia de Paulo, em momento nenhum, ela é rebatida pelos discípulos. Ela não é rebatida por Tiago, ela não é rebatida por nenhum discípulo. E os escritos de Paulo, ele fala, não fala o Senhor, mas fala, eu falo, por uma questão de humildade.
Mas o apóstolo Pedro, em 2ª Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 16, ele escreve do mesmo modo de todas as suas epístolas, Pedro falando de Paulo, discorrendo nela sobre assuntos nos quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes, insensatos, como fazem também com as demais escrituras para a própria destruição deles. Ou seja, Pedro coloca Paulo em pé de igualdade com o Antigo Testamento. Então, eu já tenho aqui tudo que Paulo falou referendado pelo apóstolo Pedro. Se Paulo falasse alguma heresia que fosse em dissonância com Jesus, Pedro ou os outros discípulos teriam rebatido. Porque Paulo era um miserável. Paulo pastoreava uma igreja, botava uma igreja top, que era a igreja de Coríntios. Quando saía de lá, o pessoal dizia que ele não era apóstolo, o pessoal acreditava. E acreditava que ele não era apóstolo. Mas ninguém mexia na teologia de Paulo. Tanto é que as cartas circulavam, que era um dos critérios de canonização, em todas as igrejas primitivas. Perfeito. A grande questão, assim, com relação a essas, muitas vezes, essas aparentes contradições, e algumas vezes elas se tornam até mesmo, né, insidiosas, é a questão das traduções. As traduções, elas, com todo respeito e com toda, assim, gratidão que eu tenho aos tradutores, né, mas, assim, há uma linha muito tênue entre tradutor e traidor, né? Porque é difícil, né? Entendeu? Colossenses 4:10. É tradutor e traditore, né? Tradutore e traditore no latim. Então, há uma linha muito tênue, dizer que todo tradutor, quase todo tradutor é um traidor. Mas não, assim, eu louvo a Deus pelos tradutores, né? Tanto é que nós, eu só conheço a língua portuguesa, mas assim, a gente tem que ter cuidado quando vai formular a doutrina em traduções, né? A gente tem que, por isso que a gente que estuda, isso que serve a exegese, né? Isso, pronto. Tá? A gente precisa de outras traduções, de alguns textos na língua original, para que a gente possa, de alguma forma, pregar, ensinar. É uma responsabilidade muito grande de ser um pastor, de ser um professor, de ensinar alguém. Né? Então, temos que ter cuidado com as traduções. Né? A gente, para tradução, por exemplo, até tinha notado aqui, porque às vezes você vê Almeida Revista Atualizada, né? Colossenses 4:10, né? Ela vai falar: saudai-vos, Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé. Aí Almeida, revista corrigida. Saudai, né, Aristarco, né, que está preso comigo, vos saudai Marcos, sobrinho de Barnabé. Afinal de contas, Barnabé, né, o Arismarco é sobrinho ou é primo? Para finalizar, para a gente ir embora com essa. Barnabé, né? Marcos fazia parte da família de Barnabé. Né? Mas agora saber daí, qual é a tradução que nós vamos pegar aqui para poder resolver daí? Porque Anepsos. É o quê, rapaz? Anepsos. Pronto. A palavra é primo. Só que quando João Ferreira de Almeida, com a sua equipe, foi fazer a primeira tradução, não tinha vocabulário suficiente na época, então ele traduziu por sobrinho. Depois se descobriu que anepso era primo. Só que na revista corrigida ficou sobrinho. Aí tu imagina a gente com duas bichas dessa pregando na hora. Então não. Foi o primo. Pastor, o senhor acabou de dizer que era o sobrinho. Aí não, mas presta atenção. Aí é o anepso, né? Daí, o que o Danilo falou. Para isso que serve a exegese. Para isso que... Então, você quer saber da exegese, matricule-se na teologia da Faculdade do Maciço de Baturité. Olha, pastor Edilson, a gente tem que entender também que essa questão, né? Porque o primo ou o irmão, quem era na cultura judaica, o primo é o irmão, tá? É quase que irmão. Sara seria meio só irmã. Na cultura judaica, né? Que o primo... Na cultura oriental, né? Na ocidental aqui, primo não é nem parente, na né? Cultura porque pela familiaridade, pela convivência. Né? Sara seria irmã de Abraão, ou prima. Então, pela familiaridade, pela interligação das famílias, havia uma compatibilidade, né? Uma cumplicidade dessas pessoas. Então, alguns momentos, irmão, primo, então, pela ligação que eles tinham um com o outro. Ok. Já estamos com mais de 1 hora e 20 minutos, 15 minutos, né? Vamos ter que encerrar. A conversa tá boa.
próxima terça-feira nós vamos ter um podcast também interessante. Eu quero trazer aqui, quero falar sobre dízimo, quero falar sobre primícia, eu quero falar sobre oferta, né? Saber aí se há respaldo bíblico do dízimo, né? Muita gente diz, rapaz, dízimo era coisa lá do Antigo Testamento, rapaz, nós estamos na graça, rapaz, para que essa preocupação, né? Então, vamos preparar, vou procurar um convidado assim para poder aqui nos ensinar sobre dízimo. Eu vou arrumar alguma pessoa que queira também nos ensinar contra o dízimo, que eu acho difícil, mas vamos ver se aparece alguém. Só o que tem, né? Que pode colocar aí, né? Alguém que se predispõe. Não, pastor, eu vou no seu podcast e vou falar aí que dízimo não é para dar, não. Né? Aí a gente vai tentar aqui trazer aqui o pró e o contra, né? É o pró e o contra, né? Sobre próxima terça-feira, eu quero falar sobre dízimo, oferta, primícia, para me aprender também aqui com vocês, não é bom? Então vamos lá. Pastor Danilo César, suas considerações finais aí no nosso podcast. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Agradecer ao pastor Edilson, né, professor, agradecer à Faculdade Maciço do Baturité. E se você está interessado aí no curso de teologia, procure a nossa faculdade, estamos aqui para lhe abraçar e aprender mais na palavra do Senhor. Agradecer ao pastor Wagner, também que esteve conosco, ao convite, né? A ajuda de todos aqui, que Deus possa abençoar e outra oportunidade estarem aqui, se Deus permitir e se o pastor Edilson quiser. Amém. Pastor Wagner Gaspar, suas considerações finais aí. É bom estar com o Danilo de novo, né? Fazia tempo que a gente não se via. E bom estar aqui no podcast novamente, uma oportunidade que Deus nos deu. E avisar que em breve vamos estar lançando um curso de liturgia cristã. Preste atenção, pessoal. Olha, pastor Wagner trouxe uma ideia tremenda, né? Sobre liturgia cristã. Pastor, mas para que isso? Hoje, né? Faz necessário, você aí que almeja, né? Ou pastoreio, ou missionário, ou ser evangelista, né? Ou ser presbítero, né? Enfim, você que quer efetivamente lá na frente, né? Tomar, talvez, ser dirigente da igreja, né? É muito importante a gente aprender de uma forma bíblica, teológica, né? A liturgia, né? Aí nós vamos trabalhar não só uma, mas eu acredito, né, pastor, que o senhor vai estar apresentando a liturgia de uma forma, de várias formas, né? De várias igrejas, né? Protestantes, né? Eu acredito que o senhor vai estar trabalhando também nessa questão, né? A gente vai trabalhar a prática, mas dando o sentido. Por exemplo, a pessoa vai celebrar uma ceia e sabendo qual é a ótica da sua denominação, se é a presença, se é um memorial, se é a presença espiritual, se é a mística, né? A mística ou a consubstanciação. A transubstanciação, né? Os evangélicos é meio complicado. Mas o pior é que a gente tem visto muita gente celebrando a ceia como se fosse católico. Transforma seus elementos. Pois não é, eu tenho poder. Até na oração, né? Quando vai apresentar os elementos, ele disse, agora vamos transformando aqui no teu corpo. Eu vi uma pastora, gente boa, rapaz, na live dela dizendo, eu tenho o poder de transformar o pão em carne. Eu disse, meu Deus do céu. A pessoa? Então, curso de extensão, vamos estar montando aqui já a matriz curricular. Próximo podcast nós já vamos estar ofertando aqui, já vamos estar falando mais sobre isso, né? Um curso de extensão sobre liturgia. Né? Velório, né? Velório, né? Ensinar como é que você que faz gosta de fazer velório, como é que faz essa questão do culto fúnebre, né? Culto fúnebre. Então é muito interessante, vamos estar colocando aí, vai ser muito interessante, porque é um curso prático, né, pastor? E daí você vai levar até a sua igreja, vai botar lá um caixão. Exatamente. Né? Se alguém se dispõe a ser a pessoa que fica dentro do cartão. E alguma funerária que já disponibilizar o caixão, já faz o marketing. Vai ser bem. Então vai ser um curso que a gente está. FMB né? e velório. Parceria FMB, a gente bota lá uma foto lá. Enfim, vai dar certo, tá bom? Mas sua consideração final, pastor, o senhor termina aí. Só agradecer o apóstolo Júnior que mandou umas trocentas perguntas. Foi, né? Paulo não era doido não, viu, Júnior? Paulo era o cara que sistematizou o cristianismo, viu? Mas a saudade dos Jonas, viu? Os armenianos mais frequentes, Marcos, é que o argumento que reforça a primazia do evangelho e que o grego-inês estava estabelecido como língua oficial entre os judeus. Amém. Amém. É só agradecer o pastor Edilson, pastor Danilo, foi bom estar com vocês, a equipe maravilhosa aqui do podcast. Muito bom estar aqui com vocês. Um abraço a todos
e declarar aqui, eu estou um seguidor aqui do canal, tinha fariseu gente boa, viu? Nicodemos era fariseu, José de Arimateia era fariseu, e eu tenho certeza que Jesus também era fariseu e os discípulos. Então tinha gente boa, né? Tinha gente boa, não tinha só... Começou com heresia. Só tinha carniça, não. Tinha carniça, não. Beleza. Ok, pessoal, é isso aí. Vamos desculpando aí as nossas brincadeiras, mas faz parte também aqui do nosso podcast essa leveza de trazer o conhecimento teológico, né? Por isso a gente fica agradecido aí também com a colaboração dos nossos convidados, que de uma forma leve, né, mas bastante compromissada com a palavra de Deus, nos traz esse conhecimento, né, nos ajuda a aprender cada vez mais, e esse é o sentido do nosso podcast Pensando Teologicamente. Vai ter coisas que você vai ouvir aqui e que você vai dizer são 3 heréticos, né? Mas aqui é Pensando Teologicamente. Então, vamos pensar, pessoal, vamos pensar e Deus vai nos ajudando em nome de Jesus. Só é herético quem pensa. Então a gente vai estar... boa, pastor. Então a gente tem essa liberdade, né, de estar pensando teologicamente. Eu acredito que tudo isso com o compromisso da palavra de Deus e tudo isso para a honra e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente sabe que nosso coração é esse coração que traz esse compromisso, né? De falar, de estudar, de tentar conhecer mais o que nos foi revelado através das Escrituras, né? E é esse o nosso objetivo. Fique com Deus e oremos para finalizar. Deus, meu Pai, muito obrigado por mais esse momento em que Tu nos concedeste de estarmos aqui, Senhor. Cada vez mais dá-nos a Tua sabedoria, Teu discernimento, tudo que nós possamos fazer, Pai, que a Tua presença esteja sobre nós de uma forma sobrenatural. Vem, Pai, nos abençoar o nosso final de tarde, o nosso início de noite, nos guardando de todo mal. Vem, Deus, visitar cada lar representado nesse momento aqui, ó Pai, cada irmão e irmã que estão conosco até esse momento. Traz, ó Pai, a Tua paz em seus lares, os guarda, ó Pai, em sua caminhada. Dá sabedoria a todos nós, Pai, e que Teu olhar de misericórdia esteja sobre nossa vida, nos conduzindo, ó Pai, conforme a Tua vontade. Assim, Deus, eu oro, eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém. E até a próxima, se assim Deus desejar e nos conceder essa honra. Fique com Deus e até terça-feira. O curso de Direito habilita você para diversas carreiras. Você pode ser um advogado, delegado, juiz, promotor ou tantas outras. Aqui na FMB, nós oferecemos um curso onde tentamos transformar você em um verdadeiro protagonista do judiciário, habilitado para atuar com os meios tradicionais e alternativos de gestão de conflitos. Nossa matriz curricular tem como diferencial 3 disciplinas de práticas interdisciplinares que já aproximam o aluno, logo no início do curso, à realidade profissional. Na sequência, nós temos mais 3 disciplinas de práticas simuladas, onde os alunos são exercitados a atuar em casos simulados. Na sequência, mais 3 disciplinas de estágio supervisionado, onde os alunos de fato passam a atender pessoas e casos reais no nosso núcleo de prática jurídica. Para tanto, nós contamos com professores especialistas, mestres e doutores, promovemos cines jurídicos, simulados da OAB logo a partir do 3º semestre, para que ao final do curso o aluno já esteja preparado para o exame. Nós temos ainda convênios com a Escola Superior da Advocacia, promovendo oficinas, palestras presenciais e remotas, visitas técnicas ao Tribunal de Justiça, ao Complexo Penitenciário, à sede do OAB, dentre tantos outros. Todos esses mecanismos resultaram no sucesso de nossos alunos em diversas seleções bastante concorridas, como para estágio no Tribunal Regional do Trabalho, Defensoria Pública, Ministério Público, dentre outros. Isso demonstra
que hoje nós estamos oferecendo a você que é aqui da região do Maciço de Baturité, um curso com a qualidade que antes só se via na capital, onde eu estudei e outros colegas. Então, eu te convido a vir cursar Direito na FMB. Vem para a FMB. O seu sonho está ao seu alcance.